Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Priscila e eu vou iniciar hoje mais uma aula com vocês, dessa vez sobre doenças ocupacionais relacionadas ao sistema osteomuscular, com ênfase na LER, na DORT, tá? Essa é a parte da aula teórica que nós teremos, né? Amanhã esperamos ter a palestra, né, com o engenheiro Sérgio Scott, que vai direcionar vocês para algumas atividades, né, a respeito das doenças do sistema osteomuscular. Aí, eu começando aqui um pouquinho com vocês, eu vou trazer um pouco sobre, inicialmente, a anatomia do sistema locomotor humano. Aqui eu vou chamar para vocês esse sistema locomotor humano, o sistema osteomuscular, que vocês conseguem ver que são formados por várias estruturas, né? Temos os ossos, as articulações, os músculos, os tendões, os ligamentos e as bolsas, tá? O que é importante vocês observarem que cada componente que compõe o sistema locomotor, né, eles são altamente integrados, ou seja, quando a gente tem um problema nos ossos, a gente também pode acarretar problemas nas articulações e nos músculos, e quando a gente tem um problema de uma dessas estruturas, a gente precisa fortalecimento de todas elas, tá? Então, quando acontece uma doença em uma estrutura, a gente pode afetar de alguma forma as outras estruturas, tá? Quando a gente fala de doenças ou lesões em qualquer uma dessas estruturas, a gente também pode estar relacionando a pessoa a causas de incapacidade, dela não retornar à forma física dela antiga, não conseguir realizar as mesmas tarefas que ela conseguia realizar anteriormente, e pode levar até mesmo o indivíduo à morte, principalmente se ele precisa ficar muito tempo acamado, né? Vai acarretando outros problemas na saúde dele, tá? Então, trazendo um pouquinho para vocês, muito de início, né, o sistema esquelético, né? Os ossos. A gente vai chamar de sistema esquelético justamente o conjunto de ossos, cartilagens e ligamentos que eles vão se interligar para formar o arcabouço do nosso corpo, tá? É esse arcabouço que a gente vai ter a proteção para os nossos órgãos internos, né? As nossas vísceras, né? E aí, dando destaque, a maior proteção na calota craniana, né, que protege o nosso cérebro, que é extremamente sensível. Destaque também ao coração, que está bem escondidinho, né, através do osso do externo, das costelas, dos pulmões, tá? Nós vamos ter também a estrutura do sistema esquelético ligada diretamente à sustentação e conformação do nosso corpo, ao armazenamento de sais minerais que vão participar da realização da energia, da liberação de energia do nosso corpo, de todas as tarefas principais do nosso corpo, né? E a atuação do sistema de alavancas, que permite o movimento do nosso corpo, tá? Aí temos as articulações, que são uniões ou junções entre dois ou mais ossos ou partes rígidas do nosso esqueleto, tá? Aqui a gente não vai entrar a fundo de mostrar os variados tipos de articulações, não convém para a gente, né? Mas a gente precisa ver que essas articulações elas têm diversas formas e funções, tá? Algumas articulações, elas estão ali apenas para juntar os ossos, mas elas não vão permitir a movimentação. A gente pode citar aqui os ossos que estão presentes na nossa cabeça, né? Principalmente quando ainda é criança, né? Ou até mesmo aqueles ossos que eles estão se unificando na fase de crescimento, tá? Outros permitem apenas um pequeno movimento, que é citado aqui nesse caso, as articulações que a gente tem próximas aos nossos dentes, né? Em seus alvéolos, né? E outros, como as articulações do nosso ombro, nosso joelho, vai permitir toda a movimentação e a mobilidade livre, tá?
Aí a gente entra para a estrutura dos músculos, o sistema muscular, tá? Que caracterizando principalmente a musculatura esquelética, que está compondo diretamente o sistema locomotor, né? A gente pode colocar que são estruturas que movem os segmentos do corpo por encurtamento da distância que existe entre suas extremidades fixadas, ou seja, pela contração. Então, o músculo ele consegue movimentar o corpo através da contração e quando ele realiza a contração, tá? Que vai fazer toda a movimentação, vai ativar o sistema de alavanca do sistema esquelético, tá? Aqui, então, as células musculares, né, que elas vão ser de fato responsáveis pela movimentação efetiva desse corpo, tá bom? Aí temos também os tendões e as aponeuroses, que elas vão surgir de acordo com o tipo de músculo e de acordo com a localização que ela está no nosso corpo, tá? Eles são trechos de músculo, parte de músculos, né? Que vai ter um tecido conjuntivo ali junto, né? Um tecido diferenciado e que vai se prender a duas áreas distintas do nosso corpo. Normalmente, tendões e aponeuroses, elas estão ligadas à presença delas no próprio esqueleto, né? Fazendo a ligação no esqueleto, né? E por seus tendões e aponeuroses, né? E aí a gente vê as pontas desse músculo, né? Eles formando os tendões e aponeuroses estando ligadas ao esqueleto, tá? Outro item, outro componente que a gente vai ter são as fáscias musculares, que são lâminas de tecidos conjuntivos que vão fazer a cobertura do músculo, tá? Lembrando que, de acordo com o tipo de músculo, a gente vai ter uma espessura determinada de fáscia, tá? E que está ligado também à realização da função desse músculo, tá? Às vezes a fáscia muscular ela é muito espaçada, né? E ela pode contribuir para prender de forma efetiva o músculo também ao esqueleto. Então, é uma outra camada, como se fosse um embrulho nesse músculo, tá? Aí teremos os ligamentos, que são estruturas especializadas que ligam os ossos entre si e promovem a estabilidade das articulações e serve para o guia do movimento articular. Ligamento, a gente vê principalmente ela tá ligando os ossos e estabilizando então a articulação que está presente ali. Ela é como se fosse a fita crepe, né, para segurar os ossos ali, tá? Elas previnem movimentos excessivos ou anormais, então elas estão segurando aquela movimentação, além de manter a estabilidade das articulações pela sua função proprioceptiva, tá? A gente pode classificar os ligamentos entre ligamentos intracapsulares, encontrados dentro das articulações e são rodeados pela membrana sinovial, e os ligamentos extracapsulares, tá? Ou periarticulares, que são externos às cápsulas externas, tá? Outro item que a gente vai ver, né, outra estrutura que a gente vai ver com frequência são as bursas, né, que o nome já deriva de bolsas, que são realmente o que elas são, bolsas revestidas internamente pelas membranas chamadas sinovial. Essas membranas sinovial, esse componente que tem dentro das bursas, há alguns tipos de articulações, né? Principalmente as articulações que elas estão ali nos joelhos, né? Elas apresentam também essas cápsulas que têm esse líquido sinovial, tá? E aí aqui as bursas elas também apresentam esse tipo de líquido, tá? Que é uma substância de aspecto viscoso com características de gel. E são bem importantes depois a gente se atentar a essas colocações, tá? Aí a gente tem que se lembrar o seguinte, que no nosso trabalho, realizar o trabalho de todas as áreas, né? Realizar trabalho vai envolver movimentação,
né? Até mesmo aqueles indivíduos que estão como eu agora sentados na frente do computador, né? E que mesmo essa falsa posicionamento de achar que a pessoa está inerte, se ela estiver inadequada, a gente pode ter alguns desgastes, tá? E aí a gente pode citar 4 tipos de desgastes que acontecem com os trabalhadores, tá? Primeira é a postura inadequada, considerando o ângulo limite que essa pessoa se encontra, tá? O segundo é a força excessiva, aplicação de uma força excessiva em cima de uma única região do corpo, tá? E que vai desestabilizar, né, esse corpo, tá? A realização das atividades de repetição em grande demasia, tá? E a compressão de tecidos em apenas um só ponto no corpo, tá? Aí a gente vai chamar essa primeira de postura inadequada, com ângulo limite, tá? Vocês conseguem ver pelos posicionamentos da imagem que a gente tem as movimentações de flexão, o neutro e extensão? Quando a gente vai além desse ângulo limite que é estabelecido por cada musculatura, por cada ligamento, né, pelo nosso sistema locomotor, a gente pode gerar danos no nosso corpo, tá? Então, diversas situações de trabalho, elas vão implicar em posturas inadequadas, gerando o desequilíbrio do corpo ou de uma parte desse corpo. E aí, quem sofre principalmente são as articulações, tá? O que aqui é colocado e acontece é que toda articulação, ela tem o que a gente chamamos de ângulo neutro, ou ângulo de conforto, ou ângulo limite. Se a gente ficar muito tempo, né, passando além do que essa articulação permite, a gente vai gerar dor, tá? Outra colocação é a força excessiva aplicada numa região do corpo. Em situações que a mão estiver aplicando força sobre uma ferramenta ou na torção de roupas, além do estrangulamento dos tendões que a gente está fazendo pela realização daquele movimento, a gente às vezes aplica um excesso de força naquela região, e é justamente essa excessiva força faz que se aumente o consumo de oxigênio nessa musculatura, nessa região do corpo, né? E que vai gerar um estresse fora do normal nas regiões de tendões, de nervos, principalmente agindo contra o osso. A força excessiva que é feita numa localização, ela também gera danos, tá? A repetitividade, né? Quando a gente está fazendo apenas uma coisa só durante muitas vezes, também vai gerar uma sobrecarga nos nervos, nos tendões, nos músculos, e que eles também vão acabar sendo estrangulados horas a fio. Uma coisa que eu preciso deixar clara com vocês, que quando você fala de estrangulamento, a gente acaba limitando circulação para essa região que está tendo um alto gasto energético, tá? E a gente vai acabar levando a dor e a morte desse tecido se não for descontrolado, tá? Vai perdendo, vai ocorrendo desgaste desse tecido mesmo, e a gente vai gerando alguns problemas, tá? Vai gerando a patologia em si. Aí temos a compressão de tecidos num ponto do corpo. E o grande exemplo de compressão de tecidos numa parte do corpo é quando a gente utiliza a chave de fenda, né? Ou aqui a gente pode lembrar também o alicate das manicures, né? Que passam um dia nesse posicionamento, né? Que a palma da mão terá os tecidos, no caso aqui, os tendões, os músculos, os nervos, com um cabo, um material, né, um objeto pressionando essas estruturas, gerando esmagação dessas estruturas, que um longo período a fio pode também limitar a circulação sanguínea, e depois essa pessoa vai gerar dor, tá? O que é importante a gente ver de todas essas 4 situações, a que a gente vai falar no ambiente de trabalho, chama de LER/DORT, tá? Sendo ler ligado a situações repetitivas e o DORT às doenças ocupacionais que são relacionadas ao trabalho, tá? O que a gente percebe que se trata da doença da modernidade, que antes disso não havia um relato tão forte. Vai ali na Revolução Industrial, principalmente
depois com as técnicas aplicadas do Taylor, né, da organização industrial de Taylor, né, que Taylor vem colocar, né, aquele método, cada um fazendo a sua função e que exige repetição entre os funcionários, né. Aí o que a gente vê é que essas condições elas têm cada vez mais crescido, né, em diversas funções, né, e vai acometer homens e mulheres em plena fase produtiva. É observado ler Dort, inclusive em adolescentes, causando o afastamento do trabalho, cuja totalidade evolui para incapacidade parcial e, em alguns casos, para incapacidade permanente com aposentadoria por invalidez. Abrindo um espaço aqui para vocês de contar a causa e tudo mais, há pouco tempo veio uma aluna do curso da tarde, né, da enfermagem, ela me procurando, falando que ela estava sentindo muita dor no pulso. Quantos anos você tem? Eu tenho 19 anos. Ah, tá. O que você faz? Eu trabalho na empresa X da cidade e eu faço a parte da manutenção. Como que é a movimentação que você faz o dia inteiro? É desse jeito. Então, você pode procurar o médico do seu serviço, né, ou da sua unidade básica, que você está tendo um problema, uma DORT, tá? Por conta da atividade ocupacional que você desempenha, tá? Então, são afecções decorrentes das relações da organização do trabalho existentes no mundo, no moderno mundo do trabalho, em que as atividades são realizadas com movimentos repetitivos, com posturas inadequadas, com um trabalho muscular estático, muitas vezes, né, com conteúdo pobre das tarefas, com monotonia e sobrecarga mental, tá? Aí a gente vai ter essas condições da Lei Dort associada a, principalmente, a ausência do controle desse funcionário sobre a execução das suas tarefas, né? Ele só realiza uma parte desconectada com o resto, né? Que vai gerando um ritmo intenso de trabalho, uma pressão por produção extensa, vai gerando uma relação conflituosa com as chefias, pelo que ele está apresentando, e além do estímulo à competitividade exacerbada, tá? Como que vão aparecer as layers DORTs no corpo do indivíduo? Através de dor crônica, o indivíduo apresenta a sensação de formigamento das estruturas que estão sendo afetadas, uma dormência, a fadiga muscular, né, com a alteração dos tendões, musculaturas e nervos periféricos, a dor muscular ou nas articulações, especialmente ao acordar à noite, né? E o que a gente tem que saber? Que, assim, a Lerdort não é só relacionada à musculatura, ao movimento que a pessoa faz. Na verdade, ela é um processo de adoecimento insidioso, né? Que é carregado de simbologias negativas sociais, como acreditarem que a pessoa está fazendo corpo mole, que ela está reclamando do que está acontecendo do corpo dela, mas o que é a dor é real, né? E que vai levando a um intenso sofrimento psíquico, né? As pessoas ficam sentindo aquela dor física tão grande, né? Vai se gerando incertezas, medos, ansiedades e conflitos. E todo esse cenário tão complicado, tão complexo, a gente gera nas empresas, nos serviços de forma geral, né? Que a gente também vê acontecer de grande quantidade nos serviços de saúde, nas escolas, né? É a ocorrência do absenteísmo, que é a ausência daquele funcionário, né? Em excesso, por conta dele estar sentindo dor, por ele ter desenvolvido um problema por conta do trabalho dele, ou até mesmo o presenteísmo, que é quando aquela pessoa ela está presente no trabalho, mas ela não pode desempenhar todas as suas atividades, as atividades que requerem também esforço físico, né? E essa pessoa fica afastada. Só que não é reposto
outro funcionário, não é gerado a reposição. E que aí, então, a gente tem esse problema de ter um indivíduo que infelizmente, ele se encontra sem poder realizar todas as tarefas que seriam de sua competência, né? Mas os outros colegas, eles vão ter que arcar, né, com a realização daquelas tarefas, e que vai gerar uma sobrecarga na equipe e vai ser extremamente ruim para a pessoa que já se encontra adoecida, tá? Eu trouxe aqui para vocês que dia 28 de fevereiro é o Dia Mundial de Combate às Lesões por Esforços Repetitivos e dos Distúrbios Ósseos Musculares relacionados ao trabalho, que é a DORT, tá? É uma das atividades que vocês mais vão fazer campanhas, que vocês mais vão conversar com os trabalhadores de forma geral, porque pode afetar todos os trabalhadores, né, de todas as categorias, de trabalhos braçais até mesmo trabalhos em escritório, tá? Aí a gente tem a prevenção, trabalho de prevenção, de combate à LERDORT, que na verdade ela é extremamente complicada, porque a gente muitas vezes está colocando o posicionamento correto para a pessoa ficar, só que o trabalho é muito dinâmico e às vezes o posicionamento que a gente coloca como correto não é o mais confortável para aquele trabalhador, né? A gente, e fora que muitas vezes a gente está corrigindo o indivíduo, mas a própria empresa ela não se movimenta para que haja uma proteção, fazer alguns elementos, mas ainda assim é colocado medidas de prevenção por parte dessa empresa, tá? Então, aqui, alguns itens de prevenção que é importante a gente ir discutindo na medida que for possível com os nossos funcionários, né? Manter sempre uma postura apropriada durante o horário de trabalho, com as costas eretas e bem apoiadas no encosto da cadeira, caso esse indivíduo trabalhe em local que exija ele ficar sentado, né? O que ele permita que ele fique sentado, que é o mais adequado. Fazer pausas e alongamentos a cada 60 minutos. Respeitar os limites do corpo, utilizar apoios ergonômicos para os punhos e pés durante a utilização do computador, manter o monitor da altura dos olhos para não ter que forçar o pescoço para baixo, utilizar cintas e outros acessórios de proteção fornecidos pela empresa ao executar tarefas que exigem força física, praticar exercícios físicos regularmente e manter um estilo de vida saudável. Aí aqui eu trouxe para vocês um quadro clínico para traçar o diagnóstico, que é feito pelos médicos, né? Ou até mesmo a gente da enfermagem para recolher um pouquinho algumas informações para se ajudar no estabelecimento do diagnóstico. São consideradas, então, as histórias das queixas atuais de saúde, a indagação sobre os diversos aparelhos, né, outras partes do corpo, se também estão apresentando algum problema, comportamentos e hábitos relevantes, se essa pessoa pratica exercício, não pratica, se ela tem algum hábito, algum hobby, né? Os antecedentes pessoais dessa pessoa, se tem alguém que teve algum problema semelhante, os antecedentes, na verdade, é o contrário, né? Os antecedentes pessoais, se essa pessoa já apresentou algum problema semelhante, e os antecedentes familiares, se ela tem algum parente, algum parente próximo, no caso, um pai, uma mãe, um irmão, que tem aquela mesma condição. Tá? A realização da anamnese ocupacional, que é entender o que esse sujeito faz e como que ele faz no seu cotidiano, se aquela dor ela está relacionada com a movimentação do corpo no ambiente de trabalho. Um exame físico geral e específico, né, considerando como que essa pessoa está sentindo dor, né? A necessidade de pedidos de exames complementares, algumas vezes exames laboratoriais ou exames de imagem, né? Ou a avaliação especializada, se for necessário, no caso, o ortopedista, né? Para a nossa situação, ou também o reumatologista, né? Quando imagina-se que seja uma doença autoimune, que está provocando todos aqueles sintomas de dor ou problemas nas articulações, tá? Investigação do posto ou da atividade do trabalho, se em loco, se for necessário, também é bem interessante.
E aí, aqui eu termino essa primeira parte da exibição da aula para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tudo bem? Obrigada, gente. E até daqui a pouco, que é onde eu faço a segunda parte da nossa aula, tá?